Antigamente, quando você entrava em um grande salão de festas, bastava olhar ao redor para saber quem era importante. O poder se exibia em roupas pesadas de veludo, joias cintilantes, anéis que carregavam brasões de família. Era um espetáculo de símbolos. Mas hoje, os grandes salões se tornaram digitais e o Instagram virou o nosso baile real. O que mudou não foi o desejo de se destacar. Esse continua o mesmo, mas o que usamos para sinalizar esse destaque? Antes eram coroas. Agora são abdômenes. O corpo se tornou o novo trono, e quem domina essa estética reina, mesmo sem ter títulos, terras ou castelos. Pense nisso. No passado, ser gordo era um sinal de riqueza. Comer bem era um privilégio, e ter barriga era sinônimo de ter mesa farta. Reis e nobres posavam em pinturas com corpos volumosos, orgulhosos de seus excessos. Hoje, a lógica se inverteu. O poder está na escassez controlada, na disciplina quase militar que permite esculpir um corpo seco, definido, limpo de qualquer falha. E isso não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de hierarquia social. Quem consegue exibir um corpo assim está, sem dizer uma palavra, comunicando algo muito profundo. Eu tenho tempo, dinheiro e controle sobre mim mesmo. 3 elementos que no mundo moderno são privilégios absolutos. É como se o abdômen trincado fosse um certificado público de eficiência pessoal. Não se trata apenas de estética, mas de um símbolo silencioso de poder. Essa mudança de paradigma não aconteceu por acaso. O corpo perfeito virou um cartão de visitas porque vivemos em uma era de exposição constante. Se antes as pessoas precisavam de um brasão para provar sua linhagem, hoje elas precisam de um feed para provar sua relevância. E nesse feed, o corpo fala antes de qualquer legenda. Uma pessoa pode escrever frases inspiradoras, contar histórias de superação, mas nada, absolutamente nada, gera mais autoridade instantânea do que um físico impecável. É um atalho para a credibilidade. O corpo como propaganda pessoal. Agora, pense na lógica maquiavélica por trás disso. Maquiavel dizia que o governante precisava parecer virtuoso, mesmo que não fosse. No jogo moderno, as pessoas não precisam ser saudáveis de verdade, apenas parecer. E o corpo se torna a propaganda mais eficiente desse parecer. Um corpo marcado por músculos, mesmo que conquistado com dietas restritivas e remédios perigosos, transmite ao mundo uma mensagem poderosa. Eu sou alguém que merece ser ouvido. É como se dissesse, se eu consigo controlar meu corpo, sou capaz de controlar qualquer coisa. Meus negócios, meus relacionamentos, meu destino. É um argumento visual que ninguém consegue refutar facilmente, porque o corpo está ali, visível, inquestionável. E claro, esse jogo tem um impacto emocional brutal. Quem vê de fora sente muitas vezes inveja ou culpa. É impossível rolar o feed e ver centenas de corpos esculpidos sem, em algum momento, se perguntar: por que eu não consigo? É aí que a hierarquia se consolida. O corpo perfeito vira um tipo de moeda invisível, uma forma de domínio psicológico sobre os outros. A saúde como status, não como bem-estar. Aqui chegamos em um ponto crucial. Não estamos falando de saúde real. O discurso é sobre saúde, mas a lógica é de status. Pessoas gastam fortunas com dietas e tratamentos estéticos não necessariamente para viver mais ou melhor, mas para se diferenciar. A saúde virou um palco de competição silenciosa, e cada músculo definido é como uma medalha de prestígio. Basta observar os pequenos detalhes. Você já percebeu como os suplementos mais caros são vendidos com embalagens quase luxuosas, como perfumes? Como academias premium parecem hotéis 5 estrelas? Não é sobre treinar, é sobre fazer parte de um clube seleto. A saúde se transformou em um mecanismo de distinção,
Uma barreira que separa quem pode bancar essa vida ideal de quem precisa se contentar com o básico. E aqui mora uma ironia digna de Maquiavel. Enquanto muitos dizem que estão buscando saúde por autocuidado, o verdadeiro motor é o olhar do outro. É a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser admirado. A saúde virou espetáculo e o corpo, palco. A ascensão dos novos nobres do fitness. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Estamos assistindo à criação de uma nova nobreza. Antes, os nobres se destacavam pelo sangue azul, hoje, pelos músculos torneados. Os nobres do fitness são os novos aristocratas digitais e sua moeda de troca é a estética corporal. Essas pessoas muitas vezes vivem vidas tão distantes da realidade quanto os reis viviam dos camponeses. Elas têm personal trainers exclusivos, nutricionistas particulares, equipamentos de última geração, suplementos importados. E exibem tudo isso como se fosse apenas força de vontade. Mas será mesmo? Aqui entra o ponto mais maquiavélico de todos. Ao fazer parecer que qualquer um pode alcançar o mesmo corpo, os novos nobres do fitness criam uma ilusão de meritocracia que legitima sua posição. É o velho truque dos poderosos, fazer parecer que o poder é acessível a todos, quando na verdade ele é um privilégio cuidadosamente protegido. Um golpe silencioso na autoestima coletiva. O resultado desse jogo? Um golpe silencioso na autoestima coletiva. As pessoas olham para esses corpos perfeitos como se estivessem olhando para reis intocáveis, mas ao contrário dos reis antigos, que eram distantes, os novos nobres estão no nosso bolso, no nosso feed, todos os dias. E cada postagem é um lembrete: você ainda não chegou aqui. Isso não é apenas vaidade, é uma estratégia de poder. Quem controla a admiração, controla a narrativa. E hoje, quem controla a narrativa do corpo, controla uma fatia importante do status social. Mas o mais interessante, e talvez mais perverso, é que essa lógica maquiavélica não está escondida. Está à vista de todos. A diferença é que poucos conseguem enxergar que não estamos apenas falando de saúde ou estética, mas de um verdadeiro jogo político do corpo. E é exatamente aqui que precisamos fazer a ponte para o próximo tema. Porque Maquiavel, se estivesse vivo hoje, provavelmente estaria fascinado com esse novo tabuleiro. Ele sempre defendeu que o príncipe deveria parecer virtuoso, mesmo que não fosse. E os novos príncipes, os príncipes fitness, entenderam isso melhor do que ninguém. E é sobre eles que vamos falar a seguir. Como a lógica maquiavélica se infiltrou no mundo do fitness, transformando esses corpos em armas políticas pessoais. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele provavelmente não estaria escrevendo sobre reis ou sobre guerras, mas sobre influenciadores digitais. Ele olharia para um feed de Instagram e diria com um sorriso irônico: "Eu avisei." Porque o que ele descreveu no século XVI está mais vivo do que nunca. Maquiavel dizia que o governante não precisava ser virtuoso, apenas parecer virtuoso. E no capitalismo fitness, essa regra se tornou lei. Não importa se a saúde dessas pessoas é de verdade. Não importa se elas sofrem com dietas impossíveis, com crises de ansiedade ou com substâncias perigosas. O que importa é a aparência que conseguem projetar para o mundo. O corpo definido é a nova coroa. E quem consegue ostentar essa coroa reina sobre a atenção dos outros com um poder que os antigos monarcas invejariam. A lógica é maquiavélica porque é simples e brutal. As pessoas julgam mais com os olhos do que com a razão. Vemos um abdômen trincado e antes mesmo de pensar em como ele foi conquistado, já sentimos admiração, inveja, até um certo medo de estar ficando para trás. É um domínio psicológico poderoso, e os chamados príncipes fitness
sabem explorar isso com perfeição. Eles transformaram o corpo em propaganda, e cada foto bem iluminada, cada vídeo de treino, é um discurso político silencioso. Eles não governam cidades, mas governam algo muito mais valioso hoje. Governam a nossa atenção. Maquiavel também dizia que o príncipe deveria manter o povo ocupado com distrações para que nunca questionasse o seu poder. No jogo do fitness, a distração é o nosso próprio corpo. Enquanto seguimos essas figuras, estamos ocupados contando calorias, analisando cada centímetro do nosso reflexo no espelho, comparando nossos resultados com os deles, e assim, distraídos, não percebemos a grande jogada. Eles não vendem apenas produtos, eles vendem a própria ilusão de superioridade. E isso funciona porque se apresentam como seres disciplinados, equilibrados, quase iluminados. O segredo é que, nos bastidores, muitos vivem um inferno particular. O espetáculo exige sacrifícios, e esses sacrifícios raramente são mostrados. Dietas de fome, hormônios, remédios para cortar apetite, treinos que levam o corpo ao limite, tudo isso fica escondido atrás de um sorriso para a câmera. É exatamente o que Maquiavel recomendaria. Mostre apenas suas virtudes, esconda tudo o que o tornaria vulnerável. Assim como os príncipes antigos fingiam ser compassivos e justos enquanto tramavam alianças cruéis, os influenciadores fitness fingem viver uma vida saudável e equilibrada, enquanto sacrificam a saúde real para manter a aparência de perfeição. E a jogada é ainda mais sofisticada. Para manter a hierarquia, Maquiavel dizia que o príncipe precisava parecer próximo do povo, mas nunca realmente igual a ele. Os príncipes fitness seguem essa regra com perfeição. Postam frases motivacionais como "Você também consegue", fingem ser gente como a gente, mas exibem com naturalidade estudada academias que parecem spas de luxo, suplementos importados, refeições montadas por nutricionistas particulares. Tudo é planejado para criar a sensação de que qualquer um pode alcançar o mesmo resultado, ao mesmo tempo em que reforçam, de maneira quase subliminar, que eles estão em um nível superior. A arma mais maquiavélica de todas é transformar privilégio em virtude pessoal. Quando um influenciador posta uma foto do corpo perfeito com a legenda "Basta disciplina", ele está dizendo de forma indireta: "Eu sou melhor porque eu mereci. Se você não tem o mesmo resultado, a culpa é sua." Isso cria uma hierarquia invisível, onde eles ocupam o topo e nós ficamos sempre em dívida, sempre tentando alcançar algo que, na maioria das vezes, é inalcançável para quem não tem os mesmos recursos, o mesmo tempo, o mesmo suporte. Maquiavel também diria que é mais seguro para um príncipe ser temido do que amado. Mas os príncipes fitness conseguiram algo ainda mais poderoso. São amados e temidos ao mesmo tempo. Admiramos seus corpos como exemplos de disciplina, mas também os tememos porque eles nos lembram constantemente das nossas falhas. Cada foto postada é um lembrete de que poderíamos estar fazendo mais, de que somos preguiçosos, de que estamos fracassando nesse jogo silencioso. Esse controle emocional é uma forma de poder muito mais eficiente do que qualquer exército. E talvez o mais fascinante seja perceber como tudo isso é sustentado por uma única coisa: narrativa. Maquiavel sabia que a narrativa molda a percepção, e a percepção molda o poder. Os príncipes fitness não são apenas corpos, são histórias ambulantes. Histórias de superação, de trabalho duro, cuidadosamente editadas para parecerem reais e inspiradoras, mas que escondem uma verdade que ninguém quer contar. Não é sobre saúde, não é sobre bem-estar, é sobre controle. Controle da própria imagem, controle da atenção dos outros, controle do desejo coletivo de aprovação. E a pergunta que surge, inevitável, é a mesma que Maquiavel provavelmente faria hoje.
Até onde alguém está disposto a ir para manter a aparência de poder? Porque se a aparência é tudo, a virtude real se torna irrelevante, e o jogo passa a ser vencido por quem está disposto a sacrificar mais. E muitos estão sacrificando não apenas a saúde física, mas a saúde mental, para manter essa imagem. Mas esse jogo não acontece isolado. Ele faz parte de algo muito maior, de um sistema inteiro que se alimenta da nossa insegurança. Porque esses príncipes não existem sozinhos. Eles são apenas a ponta mais visível de uma engrenagem bilionária. E é exatamente esse sistema que vamos explorar no próximo passo. Quando entrarmos na lógica do capitalismo fitness, essa indústria da comparação, que transforma corpos em produtos e cada curtida em um pedaço de lucro. Vivemos em uma era em que até a saúde foi sequestrada pelo mercado. O capitalismo, que sempre soube transformar necessidades humanas em oportunidades de lucro, encontrou no corpo um filão inesgotável. Comer, dormir, treinar, tudo isso que antes era apenas parte natural da vida, virou uma linha de produção que movimenta bilhões. O chamado capitalismo fitness não vende apenas produtos, vende um ideal, uma promessa, a de que você pode se tornar uma versão superior de si mesmo, desde que esteja disposto a pagar o preço. E o preço não é apenas financeiro, é psicológico. Esse sistema funciona como um jogo de comparação infinita. Enquanto você se olha no espelho, mede cada centímetro do braço ou cada grama de gordura, existe alguém lucrando com a sua insatisfação. Quanto mais você sente que não está bom o suficiente, mais suplementos compra, mais academias de luxo se tornam tentadoras, mais programas de treino online parecem indispensáveis. É um mercado que depende, antes de tudo, de um sentimento. A sensação de que você sempre está em dívida com o seu próprio corpo. E aqui está o golpe mais maquiavélico do capitalismo fitness. Ele não quer que você chegue ao fim da jornada, porque um cliente satisfeito é um cliente que deixa de consumir. O objetivo nunca é a saúde plena, o equilíbrio, a real sensação de bem-estar. O objetivo é manter você eternamente correndo atrás de um padrão que está sempre um passo adiante. É por isso que a tendência muda o tempo todo. Ontem, o corpo ideal era musculoso. Hoje é magro seco. Amanhã será algo híbrido. E assim, cada vez que a meta muda, você precisa recomeçar o ciclo de consumo. As academias se tornaram templos modernos, com suas paredes espelhadas e seus slogans motivacionais pregados como versículos de uma nova religião. Os equipamentos parecem instrumentos sagrados, e os treinos são rituais diários de sacrifício. E como toda religião, há sacerdotes que ditam as regras, os influenciadores, os personal trainers celebridades, os gurus do lifestyle saudável. Eles são os novos profetas, pregando a doutrina do corpo perfeito, mas, como bons maquiavélicos, não revelam que estão no altar porque o sistema os coloca lá. O capitalismo fitness também criou um mecanismo silencioso de exclusão social. Os produtos mais valorizados são caros por um motivo. Não é apenas sobre eficácia, é sobre distinção. Usar uma marca famosa de roupas de treino, frequentar uma academia que mais parece um spa, consumir suplementos importados, tudo isso comunica status. O corpo em si já é um símbolo de poder, mas os acessórios ao redor dele reforçam a hierarquia. É uma forma sofisticada de criar um muro invisível entre quem pode participar desse jogo e quem não pode. E o que torna esse sistema ainda mais perverso é a maneira como ele vende a ilusão de liberdade. Tudo é embalado com o discurso da escolha. Você pode ser quem quiser, basta se esforçar. Mas essa liberdade é falsa, porque as regras do jogo já estão definidas. Se você não se encaixa no padrão, será julgado como preguiçoso, como alguém que não se cuida.
A responsabilidade é toda sua, como se fatores como genética, tempo disponível, dinheiro ou até saúde mental não tivessem peso. As redes sociais potencializam essa engrenagem de maneira quase cruel. Cada vez que você rola o feed e vê corpos perfeitos, está consumindo, sem perceber, um anúncio. Porque cada postagem de um influenciador com roupas de treino caras, com suplementos ao lado do prato, com aquele sorriso satisfeito após um treino de 2 horas, é uma propaganda. Mesmo que não esteja marcado com um publi, a mensagem está lá. Se você quiser ser como eu, precisa consumir o que eu consumo. E é por isso que o capitalismo fitness não se limita a vender produtos, ele vende pertencimento. A pessoa que compra a garrafinha de água cara, a roupa de marca ou segue um desafio de treino de 30 dias, não está apenas tentando melhorar a saúde. Ela está tentando fazer parte de um grupo. Está buscando reconhecimento, validando sua existência em um sistema que transformou o corpo em um cartão de visita social. No fundo, tudo isso é uma continuação lógica do que Maquiavel já sabia. Quem controla a aparência, controla o poder. Só que agora o controle não está nas mãos de reis, mas de marcas, de plataformas e de figuras que se tornaram embaixadores desse novo império. E a engrenagem continua girando porque você, eu, todos nós, alimentamos o sistema cada vez que curtimos, comentamos ou compramos algo na esperança de alcançar esse ideal. Mas talvez o aspecto mais cruel de todos seja que, nesse jogo, ninguém realmente vence. Os influenciadores que parecem estar no topo também são reféns. Muitos deles se tornam prisioneiros da própria imagem, obrigados a manter o corpo em padrões quase impossíveis, vivendo vidas que giram em torno de treinos, dietas e cirurgias. O capitalismo fitness não tem heróis, apenas peças em movimento. E quanto mais obcecados estamos com a perfeição, mais úteis nos tornamos para o sistema. E é exatamente aqui que precisamos entrar no próximo ponto. Porque se existe um grupo que simboliza de forma perfeita essa engrenagem, quase como os sacerdotes fanáticos desse culto do corpo, são os influenciadores que exibem rotinas tão extremas que beiram o absurdo. São eles os maiores propagadores desse novo evangelho fitness. E é hora de revelar o que existe por trás dessa vida que parece tão inspiradora, mas que muitas vezes é um espetáculo de exageros e sacrifícios silenciosos. Você já deve ter visto aquele tipo de vídeo. Alguém acorda às 4 da manhã, toma um copo de água com limão e glutamina, em seguida faz um treino funcional insano antes mesmo do sol nascer, prepara um café da manhã que parece mais uma obra de arte do que comida, organiza cada refeição do dia em potinhos milimetricamente pesados, trabalha, treina de novo e ainda arranja tempo para postar tudo com um sorriso no rosto e frases motivacionais como "sem desculpas". Para quem assiste, parece inspirador. Mas, se olharmos com mais atenção, o que vemos ali é quase uma nova forma de sacrifício público, um ritual moderno para manter uma aparência de virtude que Maquiavel entenderia perfeitamente. Esses influenciadores transformaram a vida em um reality show 24 horas, onde cada gesto precisa reforçar a imagem de disciplina absoluta. Não há espaço para falhas, para momentos de fraqueza, para simples humanidade. E é justamente por isso que eles atraem tantos seguidores. O que oferecem não é apenas conteúdo, é a encarnação de um ideal que parece inalcançável para a maioria das pessoas. É como assistir a um super-herói, só que sem capa e com roupas de treino. Mas por trás dessa narrativa existe algo perturbador. A vida que exibem não é apenas rígida, ela é muitas vezes absurda e insustentável. E o pior é que tentam vendê-la como normal. Muitos desses influenciadores vivem presos a uma rotina que não permite descanso verdadeiro. Dormem menos do que deveriam porque precisam render para gravar, fotografar, editar. O treino não é mais apenas treino,
É uma performance que precisa ser filmada de ângulos perfeitos, com frases motivacionais no fundo, luz controlada e até legendas prontas para viralizar. Comer, algo que deveria ser simples, virou um espetáculo. Cada prato é montado como se fosse para uma campanha publicitária, com cores vivas, texturas contrastantes e sempre com um produto estrategicamente posicionado para vender. E talvez o mais alarmante: muitos vivem tão focados em manter a imagem de disciplina que perdem completamente a noção de saúde real. É comum ouvir relatos de influenciadores que treinam lesionados porque não podem falhar com os seguidores, que seguem dietas tão restritivas que acabam desenvolvendo compulsões alimentares nos bastidores, que recorrem a medicamentos perigosos para manter o corpo seco o ano todo. Algo que, biologicamente, não é natural. Mas nada disso aparece nos vídeos. A regra é clara. Mostre apenas o que reforça a narrativa. Esconda tudo o que a contradiz. É quase um teatro de virtude. Maquiavel diria que esses príncipes fitness entenderam perfeitamente o jogo do poder. Parecer virtuoso vale mais do que ser. Mas aqui há um detalhe que talvez nem ele previsse. Esse teatro não é apenas para convencer os outros, mas também para manter o próprio influenciador preso ao papel. Muitos se tornam escravos da própria imagem, vivendo uma vida que, em vez de liberdade, oferece uma prisão. Porque no momento em que relaxam, no momento em que engordam 1 quilo ou simplesmente decidem tirar férias de verdade, perdem relevância, seguidores, contratos. Eles não podem parar. O mais irônico é que essa vida bizarra é vendida como sinônimo de liberdade e sucesso. As legendas são sempre otimistas. Você também pode. Acorde cedo e conquiste o mundo. Não existe milagre, só trabalho duro. Mas o que essas frases não dizem é que essa disciplina é alimentada por condições que poucos têm. Tempo livre, dinheiro para treinar em academias de luxo, acesso a nutricionistas e médicos particulares. E ainda que tudo isso estivesse disponível para todos, será que seria saudável viver dessa forma? As redes sociais, no entanto, transformam essas rotinas extremas em um padrão desejável. Quanto mais exagerada a rotina, mais viral ela se torna. O público se encanta com o impossível, com o espetáculo do sacrifício. Há algo de quase religioso nisso. Assistimos a esses influenciadores como se fossem santos modernos, que se punem para alcançar um estado de pureza física que nós, mortais comuns, só podemos venerar. Eles são admirados justamente porque parecem estar dispostos a fazer sacrifícios que nós não faríamos. Mas esse espetáculo tem um custo psicológico não só para quem assiste, mas também para quem vive nele. Muitos influenciadores relatam, em momentos raros de honestidade, crises de ansiedade, insônia, medo constante de engordar, de envelhecer, de perder o shape. Afinal, no mundo do capitalismo fitness, o corpo perfeito é um ativo financeiro e qualquer mudança pode significar perder contratos, engajamento, relevância. É uma corrida sem linha de chegada. E é aqui que o jogo se torna ainda mais perverso. Ao mesmo tempo em que sofrem com essa pressão, eles continuam vendendo a ideia de que a vida que levam é a chave para a felicidade. Porque precisam disso para continuar lucrando, para continuar sendo admirados, para manter o status. É um ciclo de autopunição disfarçado de sucesso. E o público, ao assistir, se compara, se cobra, se sente em dívida com o próprio corpo, alimentando a indústria que lucra justamente com essa insatisfação coletiva. O que vemos, portanto, é um grande teatro, onde o sacrifício pessoal é exibido como virtude e vendido como produto. Maquiavel ficaria impressionado com a eficiência desse sistema. O príncipe fitness não precisa de força ou violência para dominar, só precisa de curtidas. E cada curtida é um voto de aprovação. É uma confirmação de que ele está no caminho certo, mesmo que esse caminho o esteja destruindo lentamente.
E tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável: se a aparência vale mais do que a realidade? Se o sucesso é medido por seguidores e não por saúde real, o que acontece com quem está de fora desse jogo? Porque enquanto assistimos aos novos príncipes brilhando, existe uma massa silenciosa que se sente cada vez mais culpada, cada vez mais inadequada. É sobre isso que precisamos falar a seguir, porque o próximo passo dessa lógica maquiavélica é talvez o mais cruel de todos: a ilusão da meritocracia física que transforma a desigualdade em culpa pessoal. Se eu conseguir, você também consegue. Essa frase, repetida como um mantra por influenciadores fitness, parece motivadora, mas carrega um veneno escondido. É o tipo de discurso que Maquiavel descreveria como perfeito para manter o povo submisso. Faz parecer que todos têm as mesmas chances, enquanto oculta as desigualdades que sustentam o poder dos poucos que chegam ao topo. É a velha ilusão maquiavélica aplicada ao corpo. Um jogo em que a regra é simples: se você não alcança o padrão, a culpa é exclusivamente sua. Esse discurso cria um terreno fértil para a culpa. Cada vez que você deixa de treinar, cada vez que cede a um alimento que gosta, cada vez que seu corpo não responde como o deles, você se sente um fracassado. Porque se qualquer um consegue, significa que só os fracos ficam para trás. O que ninguém conta é que, por trás desses corpos perfeitos, existem privilégios silenciosos. Tempo livre para treinar horas por dia, dinheiro para academias de luxo, acesso a nutricionistas e médicos especializados, genética favorável, produtos caros e, em muitos casos, o uso de substâncias que jamais seriam acessíveis ou seguras para o público comum. Mas o jogo da meritocracia física precisa que essas verdades fiquem escondidas, porque é justamente a crença de que todos podem que mantém o sistema funcionando. Maquiavel dizia que o príncipe deveria parecer generoso, mesmo que estivesse apenas garantindo seu próprio poder. Os influenciadores fazem o mesmo. Fingem estar oferecendo um caminho para todos, quando na realidade, o caminho está bloqueado para a maioria. Eles sabem disso, mas não podem admitir, porque admitir destruiria a narrativa que sustenta seus negócios. E aqui está o ponto mais cruel: o capitalismo fitness lucra com a sensação de dívida pessoal. Se você acredita que está falhando porque não se esforça o suficiente, continuará comprando mais suplementos, contratando mais programas de treino, tentando a cada dia compensar essa falha. É um sistema que transforma a insegurança em consumo. Cada corpo insatisfeito é um cliente fiel. E cada cliente fiel é mais um voto de poder para esses novos nobres do corpo. O mais irônico é que, enquanto você tenta alcançar esse padrão, ele já está mudando. Porque o objetivo nunca é que todos cheguem lá. O sistema precisa de um ideal que permaneça sempre distante, algo que só poucos consigam alcançar. É por isso que as tendências de corpo mudam constantemente. Ontem era o corpo malhado de academia. Hoje é o shape seco de atleta. Amanhã será outra versão ainda mais natural, ainda mais funcional. Cada nova tendência significa que você deve começar de novo. E a narrativa da meritocracia é reforçada com histórias de superação cuidadosamente editadas. Os influenciadores mostram fotos do antes e depois, como se fossem provas de que basta disciplina, ignorando que o depois quase sempre é resultado de um conjunto de fatores que vai muito além da força de vontade. É um espetáculo emocional que convence porque toca no nosso desejo mais profundo. Queremos acreditar que temos controle absoluto sobre quem somos. Mas essa crença tem um custo emocional devastador. Pessoas entram em dietas restritivas que comprometem a saúde, treinam exaustas, tomam remédios sem acompanhamento, tudo para provar a si mesmas que são capazes. E quando falham, porque falhar é inevitável em um padrão tão rígido,
sentem vergonha, desistem e se punem por isso. É um ciclo de frustração que alimenta ainda mais a sensação de inadequação. E o mais maquiavélico de tudo é que, enquanto o público se culpa, os influenciadores se apresentam como exemplos vivos de que o esforço compensa. Eu também sofri, eu também fui como você, dizem, mas omitem que começaram com vantagens que o público não tem. É como um príncipe medieval dizendo ao camponês: se você trabalhar bastante, um dia também será rei. É um jogo que mantém todos ocupados, exaustos, sem questionar quem realmente controla as regras. Essa meritocracia física, no fundo, é um mecanismo de controle social. Um corpo considerado inadequado hoje não é apenas visto como uma questão de saúde, mas como um sinal de preguiça, de falta de disciplina, quase como um defeito moral. E quando transformamos o corpo em medida de caráter, criamos uma hierarquia onde os mais aptos são respeitados e os outros são silenciosamente humilhados. É um tipo de aristocracia moderna, onde o título de nobreza é um percentual de gordura corporal. E é justamente aqui que começamos a ver o impacto mais profundo desse sistema. Ele não apenas transforma a saúde em produto, mas usa o corpo como um instrumento de controle mental. Porque quem se sente constantemente inadequado está muito mais vulnerável a ser manipulado. E esse é o tema do próximo passo, onde vamos explorar como a culpa se tornou a maior arma do capitalismo fitness, transformando o corpo em uma prisão voluntária e o desejo de aprovação em correntes invisíveis. Existe um tipo de prisão muito mais eficiente do que qualquer cadeia física. A prisão que você mesmo constrói dentro da sua cabeça. E o capitalismo fitness entendeu isso como ninguém. Ele descobriu que, se você se sentir permanentemente em dívida com o próprio corpo, se acreditar que está sempre aquém do ideal, ficará preso a uma rotina de autocobrança tão intensa que não precisará de ninguém para te vigiar. Você mesmo se tornará seu carcereiro. A culpa é o grande motor dessa engrenagem. Cada vez que você come algo fora da dieta, cada vez que decide não treinar, cada vez que se olha no espelho e não vê o corpo que gostaria, sente um peso quase moral. É como se fosse um pecado, e você se torna um pecador que precisa pagar penitência com mais horas de treino, com mais restrições, com mais sacrifícios. Não é mais uma questão de saúde, é um jogo psicológico onde a autoestima vira moeda de troca. E quem controla esse sentimento, controla você. Maquiavel dizia que o medo era uma ferramenta poderosa para manter o poder, mas o que vivemos hoje vai além do medo. É uma mistura de medo com vergonha. Medo de engordar, medo de envelhecer, medo de não ser aceito, vergonha de não estar à altura. E diferentemente do medo de um governante cruel que pode ser enfrentado com rebelião, essa vergonha é silenciosa e interna. Ela corrói de dentro para fora, sem dar espaço para resistência. É um controle muito mais sofisticado porque não parece imposto, parece escolha pessoal. E o mais perverso é que a culpa se tornou uma ferramenta de consumo. Se você se sente inadequado, compra mais. Compra aquele suplemento que promete acelerar resultados. Compra o programa de treino milagroso. Compra roupas de academia que te façam parecer mais fit, mesmo antes de estar em forma. É uma lógica perversa. A indústria te convence de que você não é suficiente e logo em seguida oferece os produtos que prometem te salvar. É um ciclo perfeito de lucro. Mas o controle vai além do consumo. Quando você acredita que precisa manter um padrão físico para ser aceito, começa a moldar toda a sua vida em função disso. Deixa de sair com amigos para não furar a dieta. Evita situações sociais que possam te expor. Passa horas pesquisando novos treinos ou novas dietas. O corpo, que deveria ser um instrumento de liberdade, se torna uma obsessão. E cada decisão do seu dia passa a ser influenciada por essa vigilância constante.
É um tipo de autocontrole que, aos poucos, rouba algo essencial: o prazer simples de viver. E não pense que esse mecanismo atinge apenas quem está começando. Muitos influenciadores, aqueles que já alcançaram o corpo ideal, vivem sob a mesma prisão. Alguns relatam crises de ansiedade só de imaginar que possam perder a definição muscular. Outros entram em pânico ao verem um pequeno ganho de peso. A lógica é cruel, porque não permite descanso. Uma vez dentro desse jogo, você não pode parar, porque parar é cair, e cair significa ser julgado, perder relevância, perder valor social. Esse controle psicológico cria uma forma de hierarquia silenciosa, onde o corpo é usado como medida de disciplina e, por consequência, de caráter. Quem exibe um corpo trincado é visto como alguém forte, dedicado, merecedor de respeito. Quem não exibe é tratado, ainda que de forma sutil, como alguém preguiçoso, desleixado, fraco. E essa associação, por mais injusta que seja, molda comportamentos. Pessoas começam a se esforçar não por saúde real, mas pelo medo de serem vistas como inadequadas. O mais chocante é que esse sistema funciona porque ninguém o questiona. Afinal, cuidar do corpo parece algo positivo, e realmente pode ser. Mas aqui o cuidado é sequestrado por uma lógica de poder. Não se trata mais de saúde, mas de status. O corpo vira um símbolo de hierarquia social. E ao aceitarmos esse jogo, reforçamos as correntes invisíveis que nos prendem a ele. E essa prisão voluntária não é apenas individual, ela molda o coletivo. A sociedade passa a valorizar mais quem se encaixa no padrão e aos poucos começa a excluir, de forma silenciosa, quem não se encaixa. É um mecanismo maquiavélico porque cria obediência sem que ninguém precise mandar. Você não treina porque alguém te obrigou. Você treina porque tem medo de ser excluído. E é aqui que o próximo passo da nossa reflexão se torna inevitável. Porque se o corpo virou essa ferramenta de controle mental e social, precisamos entender como ele também se tornou uma moeda de troca, um passaporte de status que decide quem é visto, quem é ouvido e quem é ignorado. É isso que vamos explorar a seguir. O corpo como moeda de status e a linha tênue entre buscar saúde e ser esmagado pela pressão social. Vivemos em um tempo em que o corpo já não é apenas um reflexo da nossa saúde, mas um verdadeiro passaporte social. Ele abre portas, legitima opiniões, concede autoridade instantânea. Um corpo considerado ideal hoje vale tanto quanto um currículo impecável e muitas vezes mais do que qualquer conquista intelectual. É como se tivéssemos criado uma nova aristocracia, onde o título de nobreza não é dado por herança de sangue, mas esculpido a cada repetição na academia e a cada prato de salada meticulosamente montado. E nesse cenário, a pergunta se torna inevitável. Estamos realmente buscando saúde ou apenas tentando comprar status com o próprio corpo? Quando você olha para alguém com um físico impecável, a primeira coisa que sente não é curiosidade sobre como está a saúde dessa pessoa, mas uma espécie de respeito automático. Sem perceber, associamos um corpo definido à ideia de disciplina, inteligência, até superioridade moral. E essa associação é perigosamente sedutora porque cria um atalho na mente. Se ele cuida do corpo, ele deve ser competente em tudo. É por isso que tantos influenciadores do fitness conseguem vender qualquer coisa, desde suplementos até cursos sobre empreendedorismo. O corpo virou um argumento visual irrefutável, uma credencial que dispensa justificativas. Mas essa lógica cria um abismo silencioso. Quem não se encaixa nesse padrão sente, de forma explícita ou não, um peso social. É como se existisse uma divisão invisível entre os que vencem e os que fracassam no jogo do corpo. E essa divisão não é apenas estética, ela afeta oportunidades reais.
Pessoas com corpos considerados bonitos recebem mais atenção em entrevistas de emprego, são mais ouvidas em reuniões, ganham mais seguidores nas redes, conquistam mais facilmente relacionamentos. O corpo, portanto, deixou de ser apenas um invólucro físico e se tornou uma moeda de troca com alto valor no mercado social. Isso gera um tipo de pressão que Maquiavel entenderia perfeitamente. Ele dizia que as aparências eram armas poderosas de poder político, e é exatamente isso que vemos hoje. O corpo se tornou uma arma silenciosa de distinção social, e quem não a possui sente o impacto na forma de exclusão, de julgamentos sutis, de olhares que carregam uma mensagem implícita. Você não está à altura. Essa mensagem, repetida diariamente, vai corroendo a autoestima de quem está do lado de fora, alimentando um ciclo de insegurança que mantém o sistema funcionando. E o mais perverso é que, ao mesmo tempo em que o corpo virou um símbolo de status, a narrativa ainda insiste em vendê-lo como sinônimo de saúde. Quantas vezes você já ouviu frases como "eu faço isso pela minha saúde", "meu corpo é meu templo", como se a busca fosse puramente altruísta, uma questão de bem-estar. Mas a realidade desmente esse discurso. Quantas pessoas realmente treinam pensando na saúde a longo prazo? E quantas estão presas ao medo de não serem vistas, de não serem desejadas, de não serem validadas? O culto ao corpo perfeito, em muitos casos, não é sobre viver mais, é sobre ser aceito agora. O paradoxo é que, na tentativa de parecer saudável, muitos sacrificam justamente a saúde. Ciclos intermináveis de dietas restritivas, treinos extenuantes que lesionam articulações, procedimentos estéticos invasivos, uso de substâncias perigosas. Tudo em nome de um ideal que, ironicamente, pode encurtar a vida ao invés de prolongá-la. Mas o jogo é tão sedutor que a maioria aceita pagar esse preço, porque em uma sociedade onde o corpo é passaporte, ficar de fora parece pior do que qualquer risco físico. O mais intrigante é perceber como aceitamos essa lógica quase sem questionar. É como se a sociedade tivesse decidido coletivamente que a aparência física é um termômetro de valor pessoal. E quem se opõe, quem decide viver fora desse padrão, é visto como rebelde ou preguiçoso, raramente como alguém simplesmente livre. É um tipo de esmagamento social que não precisa de leis ou punições. O julgamento está no olhar do outro, na comparação constante, no silêncio pesado das redes sociais que glorificam quem tem e ignoram quem não tem. E esse esmagamento é alimentado por um ciclo emocional que se retroalimenta. Quanto mais você sente que não está à altura, mais tenta compensar, mais gasta, mais se esforça, mais se prende a um padrão que na prática só poucos conseguem manter. E os poucos que conseguem, muitas vezes, são exatamente aqueles que têm privilégios que você não tem: tempo, dinheiro, acesso a recursos. Mas, na narrativa pública, tudo isso é reduzido a uma única palavra: disciplina. E com isso, a hierarquia se mantém. Estamos, sem perceber, transformando o corpo em um símbolo tão poderoso que começa a substituir outras formas de mérito. Já não basta ser bom no que você faz, não basta ter conhecimento ou caráter. Se o corpo não comunica poder, você será, em muitos casos, colocado em segundo plano. É uma aristocracia disfarçada, mas não menos cruel do que a antiga, porque agora o castelo não é de pedra, é de pele e músculo. E cada um de nós se torna, ao mesmo tempo, súdito e aspirante à nobreza. E a grande questão que surge daqui é inevitável. Para onde tudo isso nos leva? Se continuarmos alimentando esse culto ao corpo como principal medida de valor, estaremos construindo uma sociedade onde a aparência vale mais do que qualquer outra virtude. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo passo. O risco real de transformar a saúde, que deveria ser um bem coletivo e um direito de todos, em uma nova aristocracia, uma nova forma de dividir, excluir e hierarquizar.
Estamos caminhando para um futuro onde o corpo, mais do que nunca, se torna a principal medida de valor. Um futuro onde músculos bem definidos valem mais do que ideias bem estruturadas, onde a aparência de saúde importa mais do que a saúde real, onde o que você parece ser vale infinitamente mais do que aquilo que você realmente é. É um cenário que Maquiavel provavelmente consideraria fascinante, porque ele sempre disse que o poder pertence àqueles que entendem o jogo das aparências. E hoje, esse jogo se tornou tão sofisticado que poucos conseguem escapar dele. Se continuarmos nessa trajetória, corremos o risco de construir uma nova aristocracia, uma sociedade dividida não mais entre nobres e plebeus, mas entre os que conseguem esculpir o corpo perfeito e os que ficam para trás. Não haverá títulos de nobreza nem brasões, apenas porcentagens de gordura corporal e índices de massa magra. E assim como na antiga aristocracia, essa distinção será justificada com uma narrativa sedutora. Qualquer um pode, basta se esforçar. Mas assim como antes, poucos terão acesso real aos recursos necessários para jogar em pé de igualdade. E talvez o mais inquietante seja perceber que essa nova aristocracia não será imposta de cima para baixo com força ou violência, mas aceita voluntariamente por todos nós. Cada vez que curtimos uma foto de um corpo perfeito, cada vez que nos sentimos culpados por não treinar, cada vez que nos comparamos silenciosamente com alguém no feed, estamos reforçando esse sistema. Estamos assinando, sem perceber, um contrato social onde aceitamos que nossa aparência defina nosso valor. É um controle muito mais eficiente do que qualquer ditadura, porque não precisa de imposição externa. Nós mesmos carregamos as correntes. O impacto psicológico desse caminho já é visível. Pessoas cada vez mais ansiosas, deprimidas, com distúrbios alimentares e insatisfação crônica com o próprio corpo. Jovens que crescem acreditando que, se não forem bonitos, sarados e instagramáveis, não terão espaço no mundo. Adultos que sentem vergonha do próprio envelhecimento como se o tempo fosse um fracasso pessoal. É uma escravidão emocional que corrói silenciosamente nossa capacidade de viver de forma plena, de aproveitar o corpo como instrumento de liberdade e não como vitrine de aceitação social. E ainda assim, seguimos alimentando esse ciclo porque ele nos oferece uma recompensa imediata: pertencimento. Por alguns segundos, uma curtida em uma foto bem tirada, um elogio por ter emagrecido ou ganho músculos, nos faz sentir parte do grupo dos vencedores. E como qualquer vício, essa pequena recompensa é o suficiente para nos manter presos, mesmo que no fundo saibamos que o jogo é injusto, exaustivo e insustentável. A pergunta que fica é: existe saída? Podemos quebrar esse ciclo ou já estamos condenados a viver em uma sociedade onde o corpo vale mais do que qualquer virtude moral, intelectual ou emocional? Talvez a resposta esteja justamente em recuperar o sentido original da saúde. Algo que não tem nada a ver com likes nem com status, mas com qualidade de vida, liberdade e bem-estar real. Só que para isso, precisaríamos fazer algo que hoje parece revolucionário. Parar de admirar cegamente os príncipes fitness e começar a valorizar outras formas de mérito. Precisaríamos resgatar a noção de que o corpo é apenas uma parte de quem somos e não o nosso passaporte social definitivo. Mas essa revolução exige coragem. Coragem para questionar o sistema. Coragem para suportar a sensação de estar fora do padrão. Coragem para viver de forma mais livre, mesmo sabendo que talvez isso signifique ser menos admirado. É um preço alto e poucos estão dispostos a pagar. A maioria prefere seguir o fluxo, mesmo que o fluxo nos leve a um lugar cada vez mais superficial, onde, como disse um filósofo contemporâneo, ser saudável não será mais viver bem, mas apenas parecer bem aos olhos dos outros.
E é justamente essa ideia que deve nos provocar a refletir mais profundamente. Porque, se continuarmos nesse caminho, não estaremos apenas destruindo nossa relação com o corpo, estaremos reduzindo nossa humanidade a uma embalagem. E talvez a pergunta mais importante não seja como chegamos até aqui, mas quanto tempo mais aceitaremos viver assim. Uma pergunta que não deve ser respondida agora, mas que precisa ecoar, porque o próximo passo é inevitável. Ou começamos a reconstruir o significado real de saúde e valor humano, ou seremos apenas súditos dessa nova aristocracia do corpo, sorrindo enquanto carregamos correntes invisíveis.